os nomes dos ossos da cabeça. Nossa, não sinto falta desse negócio. Então, observando pela vista dorsal, nós temos aqui então o osso frontal, o osso nasal e na extremidade rostral da cabeça os ossos incisivos. Depois, na lateral, nós temos o osso maxilar, o osso lacrimal, o osso zigomático, o osso temporal e aqui o osso parietal. Isso. Lembra que o parietal ele passa pela face lateral e também vem aqui na região caudal. Na parte ventral, nós temos aqui novamente o incisivo, maxilar, aqui agora o osso palatino, o osso pterigóide de um lado e do outro, o osso occipital, o osso esfenoide e quem faz o estalinho? Vômer. O iode não está aqui. Vômer. Tá bom? Ponto. Na parte dorsal nós temos alguns acidentes importantes. No caso do nosso querido, pode pegar aquela cabeça de novo, meu querido? Mimosa. Nesse é o mimoso, que é chifrudo. A gente sempre chamou de mimosa, então ele é trans. Deixemos de lado. Não há problema. Tudo bem. Não vamos criar um traumatismo. Bom, então nós temos aqui primeiro processo cornual. Então quando nós formos falar de discórnia, é essa parte do osso que nós vamos retirar. Então no procedimento de discórnia nós vamos tirar aqui o estojo de queratina. E nós vamos retirar o osso também. Então nós vamos localizar a transição da pele com o chifre, vamos fazer aquela incisão, vamos rebater, seccionar com a serra o osso e retirar essa parte, junto com o estojo de queratina. Aqui nós temos duas aberturas na região do osso frontal, que são denominadas de forame supraorbital, onde nós temos a passagem da veia e artéria supraorbital. Aqui nós temos a chamada crista frontal, que nós vamos utilizar muito como referência para localizar principalmente esse orifício, que é o forame supraorbital. Aqui nós temos o forame infraorbital, forame infraorbital, certo? No forame infraorbital nós temos a passagem dos vasos infraorbitais e do nervo infraorbital. O nervo infraorbital ele é o nervo que vem do nervo maxilar. E o nervo maxilar ele vem do nervo trigêmeo. Então o nervo trigêmeo ele recebe esse nome porque logo que ele emerge, e ele emerge através de dois forames, o forame oval e o forame órbito redondo, ele se ramifica em três ramificações, três nervos: oftálmico, maxilar e mandibular. Certo? O maxilar e o oftálmico, eles emergem a partir do forame órbito redondo. Opa. Óbito redondo. Forame órbito redondo. Vai quebrar o bicho? Gravou, Gabi? Deu para ver, doido? Certo? Então o que que acontece?
Nesse ponto aqui, então, nós temos dois nervos. Ó. O nervo oftalmico, que ele vai, tá certo? Desde a saída do forame órbito redondo, o nervo oftalmico ele vai se projetar para o fundo da órbita. Então, mais à frente nós vamos estudar a anatomia da órbita óssea. Principalmente nós vamos localizar os músculos, nervo óptico, nervo oftalmico, que são os nervos que tem nessa região. E também os vasos sanguíneos. O nervo oftalmico então vai para o olho. Lembra que o nervo trigêmeo, ele é um nervo misto. O que é um nervo misto? Motor sensitivo. Nossa, tá sujo. Motor sensitivo. Já o nervo maxilar, ó, ele passa aqui, olha, ele atravessa pelo forame maxilar. Quem que é o forame maxilar? Esse aqui, ó. Essa abertura que eu coloquei chama forame maxilar. Pequenininho. Aí o que acontece, pessoal? Do forame maxilar, o nervo que nós vimos agora há pouco, chamado nervo maxilar, ele se ramifica e forma o chamado nervo infraorbital. E aí o nervo infraorbital sai aqui. Então ele sai lá do nervo maxilar, que entrou pelo foro maxilar, que passou pelo interior do osso maxilar e saiu aqui. Mas o trigêmeo também passa por aqui? Não, o trigêmeo já foi lá para trás. Já não tem mais trigêmeo. Ele já dividiu, entendeu? Entendi. Ele já ramificou em 3 ramos. O maxilar, o oftalmo e o mandibular. Tá jóia? Por isso que a gente faz aquele testezinho de reflexo, né? Aqui, aqui, Isso. aqui. Então esse nervo infraorbital, ele emerge a partir do forame infraorbital. Ele é um ramo do maxilar e o maxilar é um ramo do trigêmeo. Depois nós temos aqui o forame oval. O forame oval é onde nós temos a origem do nervo mandibular, que é o terceiro ramo do trigêmeo. Ó, tem uma aranhazinha aqui dentro. Viu? Aí o que acontece? Esse nervo mandibular, quando ele sai nessa região, ele ramifica para as estruturas. E ele emite um ramo, chamado de nervo alveolar mandibular. Nervo alveolar mandibular. Onde que esse nervo passa? Ele passa aqui, ó, no forame da mandíbula. Nervo o quê? Nervo alveolar mandibular. Por enquanto eu não falei nada de novo. Eu só estou falando o nome dos nervos e estou puxando onde ele sai. Os forames, todo mundo sabe o nome deles. Se não sabe, existe tempo para isso. Agora. Por isso que estamos aqui. Isso. Então aqui é o forame da mandíbula, é onde passa o nervo alveolar mandibular, que é um ramo do nervo mandibular. Aí esse nervo, ele passa pelo interior da mandíbula no chamado canal da mandíbula. E por que ele chama alveolar mandibular? Ele chama mandibular porque ele vai para a mandíbula. Alveolar porque ele vai, durante a travessia pelo canal da mandíbula, ele vai emitir inervação para os dentes, para os alvéolos dentários. Então os nervos que vão para os dentes molares e premolares derivam de onde? Derivam do nervo alveolar mandibular. Lá na extremidade rostral da mandíbula, esse nervo chamado alveolar mandibular, ele atravessa por esse forame aqui. Como chama esse forame? Forame antoniano. E aí ele passa a receber o nome de quê, senhorita? Dani. Passa a receber o nome de quê? É. Nervo antoniano. Olha, Letícia, pra que você vai largar essa disciplina? Já tem outra.
Ah, você vai pegar outra no meu lugar? Não, eu tô com essa outra. Ah. Com a sua outra. Ele tá tentando convencer. Ele tá tentando. Ele vai continuar tentando. No meu Ele não mar. tá nem Ele vai tentando me chegar na minha convencer. Tá sim, tem aquela hora. Eu não. Ele nem sabia o que Isso aqui é uma alegria se ela me deixar quieta. É porque eu tenho razões médicas. Nós podemos curar essa razão médica sua. Ter quinto espaço intercostal, injeção intracardíaca de permanganato de potássio. Não, eu tô bem. Faz vagal dela? Simples. Caraca, que top. 5 segundos você alcança Jesus Cristo. É isso que eu ia falar, eu tô em alta celestial. Nunca mais você vai ter essas 5 pivadas Nunca vagadas. mais. Então, senhores, de novo, começa o nervo alveolar mandibular, ele atravessa pelo canal da mandíbula, emite as ramificações para os nervos. Esse é o canal? É o canal da mandíbula. Então ele vai emitir nervos para os dentes premolares e molares, aí ele atravessa o forame mentoniano e passa a ser chamado de nervo mentoniano, o qual vai inervar os dentes incisivos inferiores. Pode pegar, Cleber. É nosso. Essa profecia. Tudo bem? Além desses forames que nós já falamos, vamos falar aqui agora do forame chamado de canal óptico. Então o canal óptico ele também está lá no fundo da órbita. Desculpa, Letícia. Tudo bem. E esse canal óptico é por onde atravessa o segundo par de nervo craniano, que é o nervo óptico. Sim, eu não muito legal, mas esqueci o nome. Eu também. O único que eu lembro é o Mario. Ele é imenso. Tô lembrando do Mario e do Val. Ah, Fala o nome desse aqui, ô Cris. Desse forame aqui. Esse aqui é o estilo mastoide. Estilo mastoide. Ele é estiloso. Estilo mastoide. O forame estilo mastoide que a coleguinha acabou de perguntar, Bosque. Ó, se você fizer isso de novo, eu desmaio. O forame estilo mastoide é por onde nós temos a travessia do sétimo par de nervo craniano. Quem lembra o nome dele? Eu fiz isso, né? Facial. Isso. Nervo facial. Cara. Ah, boca torta. Boca torta. Ah, eu achei que você já era assim. Obrigado, colega. De nada, amigo. Sei que você é apaixonado em mim. Eu sou. Então, de novo, forame estilo mastoide, orifício de passagem do nervo facial. Agora nós vamos falar do forame jugular. O forame jugular tem a passagem de 3 nervos. Primeiro, glossofaríngeo, vago e acessório. Certo? Tudo bem? O glossofaríngeo é o 9º par, o vago é o 10º e o abducente, e o acessório é o 11º. De onde veio a abducente? O abducente é o 6º. Tudo bem? Então aqui, olha, forame jugular. Então repetindo, o forame jugular, como eu disse, é onde passa o 9, o 10 e o 11. E o oitavo? O oitavo é o vestíbulo coclear. O oitavo ele vai lá para dentro do osso, para a região petrosa do osso temporal, que é onde vai estar sendo formado a orelha interna. Forame jugular. É aquela fendazinha, tá vendo? Tem uma fenda lá? Lá de cá, tá vendo? Tá, tô. Eu não. A província? Ah, garota. Obrigado, colega. Você tá tirando ela igual eu gosto de tirar. Ah, é aquela coisinha ali, bicho. É aquela fendazinha lá. E aqui nós temos umas aberturas que estão posicionadas no osso occipital. Essas aberturas são os canais do nervo hipoglosso.
por onde passa o 12º par, que é o nervo hipoglosso. O nervo hipoglosso ele tem responsabilidade de inervar a língua. O termo glosso quer dizer língua, hipo quer dizer abaixo. Então é o nervo que vai inervar a musculatura ventral da língua. É o nervo motor. O glossofaríngeo que ele vai inervar a parte sensorial da língua, que são as gustativas. E o hipoglosso, a parte motora, a musculatura da língua, para a língua movimentar. Já sei o que eu vou estudar hoje. Genética. A língua do seu namorado, olha lá que maldade. Ai, Hein? querido. Cuidado, hein, colega. Lembra de manhã cedo que eu te disse, hein? O emprenhamento começa assim. Nossa, a óleo anticoncepcional tá comigo sempre. Bem aqui, ó. Eu aqui, ela aqui. Ele falha, cuidado. Falhando. Meu filho. Implementa Já vi outras muitas coisas também. senhoritas que estavam usando A o gente implementa outras coisas também, filho. Não é só anticoncepcional. Tava esquecendo. Tava esquecendo de algumas coisas aqui. Fica conversando aí, né? Isso não, pelo amor de Deus. Conversando fiado. Então, senhores, aqui nós temos essa elevação que é a crista facial. Ela é visualizada na superfície da face. E depois nós temos aqui uma área chamada de tuber facial. Não, a gente ficou um tempão tentando entender o que era. Não sei. E aqui, olha, é a incisura nasoincisiva. Nossa, incisão. Então perceba o seguinte, ó, quando eu passo uma linha imaginária, ó, passando pelo tuber facial, passando pela linha da incisura nasoincisiva, olha o que eu vou encontrar na união das duas linhas: o forame infraorbital. Então, quando nós formos localizar o forame infraorbital, eu vou fazer uma linha imaginária passando pela região do tuber facial, numa posição horizontal, e uma linha vertical passando pela incisura nasoincisiva, que aí vai dar um ponto de cruzamento entre as duas linhas, vai dar aproximadamente o local do forame. É um brochezinho. Beleza? Certo? Isso é um macete que a gente usa para poder localizar o forame. Outra coisa que nós fazemos palpação, o arco zigomático. Agora há pouco a gente viu as bulas timpânica, processo paracondilar, côndilo do occipital. E como é que chama essa cavidade óssea aqui? Órbita óssea. E essa outra de cá? Fossa temporal. Quais são os ossos que têm seio paranasal? O frontal, maxilar, nasal não. Nasal não? Não. Lacrimal. Isso. Nasal não, olha como é que ele é fininho. O lacrimal sim. O palatino, etimoide Cadê o timóteo? e esfenoide. Aqui, ó. Ah, tá. E aqui o esfenoide. Fenóide.